Consegue tirar esse controle, por favor? Aí. Vamos pra lá. Pode colocar no chão. Valeu, obrigado. Tudo bem aí, cara? Show. Tamo lá? Não, vamos embora. Já tinha que estar dormindo já. Podemos começar. Assiste o Bola da Vez, né? Começando então coletiva com o professor Rafael Guanais. Pode ir lá. Professor, boa noite. Parabéns por mais essa partida. A gente fica se perguntando, né, o que falar nessa última coletiva, final de temporada. E eu acredito que a palavra que fica para todos nós aqui é gratidão por esse ano, né, que nós passamos. E um ano em que o Mirassol foi tão vitorioso e pôde, nesse ano de centenário, celebrar tantas conquistas, tantas vitórias. E agradecer também a você, né, que aceitou o convite lá no início do ano de estar aqui comandando esse time e deu tão certo, encaixou tanto, né, com o DNA, com a característica, trouxe as suas ideias e acabou dando esse casamento tão bom entre você também e o Mirassol. Parabenizar pela tua temporada, né? Tecnicamente falando, eu não preciso nem aqui colocar aquilo que já é veiculado em toda a imprensa a respeito do seu perfil como treinador, as suas ideias, seu estilo de jogo, né? Mas agradecer também pela nossa cordialidade aqui em todas as coletivas de imprensa, né? Você de forma sempre respeitosa. Desde o primeiro dia que chegou aqui, eu já não conhecia muito o seu trabalho, né, por fora, mas depois que a gente começou a ter esse convívio, a gente ficou sabendo de tudo, dos outros clubes que você passou. Falei essa semana com o Thales do Operário, é um amigo que falou também que na mesma forma que você age aqui no Mirassol, era como você agia lá no Operário, né? Então, assim, a primeira coletiva de imprensa que teve aqui, você terminou a coletiva, cumprimentou todos os profissionais, né? Então isso mostra respeito, isso mostra empatia e mostra também essa tua forma de ser como treinador, como profissional. Parabéns pela trajetória, parabéns por tudo que você trouxe e agregou a esse Mirassol de 2025. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso torcedor. Mais uma vez, da gente, privilégio, uma honra encerrar a temporada aqui em casa e a gente conseguir... Uma das metas era essa, a gente conseguir terminar a temporada em casa invicto. E a gente, graças a Deus, conseguiu. E eu quero agradecer por todas essas palavras, todos esses comentários, e precisam ser traduzidos para... Eu sempre falo que é um trabalho de muitas pessoas, e eu estou aqui para representar algumas dessas pessoas. Então, independente de opiniões, de análises, etc., todo mundo aqui faz futebol, né? Participa do futebol. E eu acredito que eu agradeço o elogio, mas isso é algo que deveria ser comum, o respeito, a educação. E quando a gente leva sempre para o âmbito pessoal, aí a gente corre riscos muito grandes. Quando a gente está avaliando profissionalmente, aí a tendência é da gente avaliar bem. Então, eu posso colocar essas mesmas palavras a vocês, né, que sempre eu passei já por algumas que foram complicadas assim em relação principalmente à maldade nos comentários, a intenções duvidosas. Mas a gente está aqui para falar desse campeonato maravilhoso que a gente viveu, das conquistas, de poder estar com a minha família aqui, com os meus filhos. Esse aqui não viu ainda, mas o mais velho já viu torcida usar palavras não muito boas para mim. Então hoje poder estar aqui para a gente celebrar é um privilégio, e aí temos que agradecer principalmente ao Mirassol, né, por estar bem preparado para fazer uma grande competição, e a outra para a gente conseguir trabalhar numa mesma direção, né? Então a oportunidade e os caminhos que a gente construiu. Então, o nosso torcedor, a imprensa, ao clube. Então estamos fechando e foi um jogo 6 gols, né? Foi um jogo... O time do Flamengo, a gente teve muita oportunidade também. É muito difícil estar bem concentrado para um jogo como esse. Mas a gente, mais uma vez, teve acertos, erros.
mas mais importante é aquilo que a gente, olhando para trás, a gente pode agradecer. Para mim, a palavra também é gratidão. Há muita gente, e eu sei que vai ter o tempo para a gente fazer isso de uma forma um pouco mais elaborada. Mas obrigado, Marcelo. Professor Andrei Fernandes, de Missão Esportiva, eu queria primeiramente parabenizar pelo grande campeonato brasileiro que o Mirassol fez esse ano. Você também quebrou vários recordes ao longo da temporada e várias marcas históricas também. Uma delas foi vencer os 4 grandes clubes de São Paulo aqui no Maião. Você também foi o melhor, você junto com a equipe conseguiu ser o melhor estreante de um time no Campeonato Brasileiro. Então, eu queria primeiramente parabenizar você e sua equipe. E minha pergunta, já pensando no projeto para o ano que vem, agora com a vaga já definida na fase de grupos, vaga direta, pensando em várias competições durante o ano, se você, junto com a comissão, junto com o Paulinho também, já está pensando nesse próximo ano, como vocês estão lidando com isso, e para vocês conseguirem manter esse mesmo nível o ano que vem também. Obrigado, e o elogio sempre é para todos, né? Como eu falei, para muitas pessoas. Eu faço parte de um processo, então, comissão técnica, diretoria, todos os jogadores são os protagonistas desse processo, esforço máximo, quanto treinaram, quanto trabalharam, para que a gente pudesse jogar bem. Eu tenho um pouco de dificuldade de olhar lá na frente, por mais que a gente vai tentando antecipar alguns cenários, mas isso é algo que o Juninho faz muito bem, por exemplo, de ir pontuando com cautela cada passo. Então, obviamente que algumas coisas precisavam ser antecipadas, mas para ser sincero, eu tenho um pouco de dificuldade de ficar olhando na outra temporada. Então, agora é o momento de descansar, com mais calma de avaliar. O desafio é muito grande, mas como o clube já fez em todos os outros anos, né, muito antes o que trouxe o clube até aqui, conseguir ir antecipando determinados cenários, ter muito respeito ao ser humano, né, a contribuição que cada um já deu, que ainda pode dar, desse elenco que, por exemplo, que está aqui. Então, definir as permanências, definir aquilo que a gente precisa projetar, porque talvez não aumente muito a quantidade de jogos, mas o nível de jogo aumenta. Então, a gente precisa estar... a exigência para nós vai ser essa, começando por mim, da gente ter uma versão melhorada. Se Deus quiser, a gente vai conseguir entregar tudo isso. Uma coisa que eu consigo sempre me comprometer é com o esforço máximo. Então, buscar essa competência, esse conhecimento, essa evolução, para que a gente possa... Os resultados a gente não consegue controlar, não consigo dizer se a gente vai repetir a temporada, se vai ter resultado ou não vai. Mas eu consigo me comprometer que aquilo que a gente fez no nosso dia a dia, no mínimo, a gente vai manter. A ideia é sempre que a gente consiga evoluir. Professor, muito boa noite. Caio Santana, do Mosaico Esportivo. Primeiramente, quero te parabenizar por toda essa temporada, por todo esse campeonato brasileiro. Sem sombra de dúvidas, um campeonato magistral do time do Mirassol. E eu tenho 2 perguntas para fazer. Primeiro, eu queria saber o que passou pela sua cabeça lá no começo, quando você recebeu a proposta do Mirassol, o que te motivou a aceitar? Você já estava ciente do desafio que teria pela frente, além de ser uma Série A de Campeonato Brasileiro? Sabia já do que tinha pela frente para encarar? E uma segunda pergunta, poxa vida, numa outra oportunidade já citei os feitos aqui, né? Chegou a levar o time para a fase de grupos da Libertadores, fora todas as outras conquistas, recordes, feitos. Você já parou para pensar que você, Rafael Guanais, pode ser... Claro, eu vou dizer pode ser porque eu não posso dizer pelo torcedor, né? Mas você pode ser o maior técnico da história desse clube, um dos maiores ídolos, um dos maiores heróis que esse clube já teve, que essa torcida já teve, essa torcida que ouviu demais ao longo do ano, provocação, falando que o time ia cair. Você já parou para pensar nisso? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Não parei e para ser sincero, não seria justo me colocar num ponto como esse como eu falei,
é um trabalho de tantas pessoas, cara, e não seria justo colocar qualquer rótulo nesse sentido de tanta honra, assim. Eu não me sinto digno, porque eu sei que foi um trabalho de muitas pessoas, né, de muitas pessoas. Algumas pessoas que trabalham aqui no Mirassol, essas merecem sim ter o respeito devido. Juninho e Dr. Edson, eles merecem o respeito devido. Ivan Baitello merece um respeito. Essas pessoas que ao longo da história do Mirassol, eles estão o tempo todo passando por... Rafael Tamarindo merece o respeito devido. E muitas vezes, claro que cada um na tua função, mas não me sinto mais importante que nenhum deles, pelo contrário, eu tenho certeza que eu não sou. Então, eu agradeço muito o carinho, não me preocupo com nenhum tipo de rótulo, né? Inclusive, para alguns hoje aqui atrás, esse crédito ele acabou rápido, quando a gente tomou determinados gols. Então isso já é uma amostra de como é o futebol, de como é o ser humano, e por isso que eu não me iludo em nenhum momento. E nem descanso também. Eu terminei o jogo, aí eu tenho grandes pessoas do meu lado que me ajudam, Marcelo, Rainer, são pessoas que me equilibram, o próprio Paulinho, porque eu queria ganhar o jogo. Então, eu necessito de muita ajuda, e se hoje eu estou a gente conseguiu fazer tanta coisa, foi por causa da ajuda sempre que eu tive. Eles me ajudam demais a estar o tempo todo equilibrado. A minha esposa é gigantesca para tudo que eu vivencio, então não seria justo ser colocado numa situação assim, por mais grato que eu possa ser. E a primeira colocação em relação, eu sabia o tamanho do desafio, e ao mesmo tempo com uma fé enorme e com a convicção de que a gente poderia fazer um grande trabalho. O sono. Já era para ter dormido. Eu queria um jogo especial, eu queria de fazer a convicção de fazer um grande trabalho e a fé, né? A fé de que Deus ia nos capacitar para superar as nossas limitações. Então, o tempo todo a gente encontrou no clube o respaldo e o engajamento, especialmente dos jogadores que são extremamente corajosos, extremamente intensos, esforçados. Então, na verdade, o privilégio é todo meu, cara, de ter participado desse processo tão bonito que a gente conseguiu construir. Professor, boa noite. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse grupo e o quanto, pelo menos na minha opinião, você teve esse grupo na mão até hoje. Primeiro gol, jogada do Felipe, um gol do Chico. Você coloca o Carlos Eduardo e o Christian e eles fazem a jogada do terceiro gol. Enfim, queria falar um pouco dessa importância e te fazer uma pergunta. Depois de todas essas marcas que a gente não precisa repetir, a gente já sabe. Você falou, ano que vem, ainda se pensar, promete entrega, mas cabe mais marca histórica para esse time do Mirassol? Boa, Rafa. Cabe porque os desafios agora eles são maiores. Então, nós vamos precisar nos superar. Então, a gente tem que buscar. Essa era uma das questões da renovação. Se eu ia conseguir eu, ele, Paulinho está ali, ó. Paulinho está ali, ó. Um dos responsáveis, por isso que ele é o agente secreto. O agente secreto. Vamos junto, uma honra, velho. Uma honra. Uma honra. Esse cara é gigantesco. Não só por aquilo que ele fez dentro do campo, mas o tipo de pessoa que ele é. E uma das questões da renovação conseguimos fazer mais, né? E tem mais, claro, tem mais, e o desafio é muito grande. O Mirassol continua sendo de uma cidade de aproximadamente 70 mil habitantes, continua tudo igual. Então, a nossa mentalidade precisa continuar a nos conduzir para fazer mais. Nós vamos precisar de uma versão aprimorada. E mais uma vez, você é muito feliz nas suas colocações, porque isso traduz muito aquilo que eu penso do jogo de uma forma geral e é aquilo que é o símbolo dessa equipe. A gente precisa manter a nossa vaidade pequenininha e é difícil, né? É difícil para mim, para os jogadores, para todo mundo, mas começa muito com humildade mesmo. Então,
Às vezes eu falo pro jogador que todos são importantes, o cara não quer ouvir isso, ele só quer que eu coloque ele para jogar, né? Então hoje, mais uma vez, alguns estavam na expectativa de colocar para jogar. E a gente tem que tomar decisão e nunca é no âmbito pessoal. Porque eu confio em todos e eu já demonstrei isso, certo? Então, mais uma vez, poderia ter colocado um ou outro jogador que merecia. O Iago, uma contribuição impressionante, o próprio Rony, Daniel Borges. Então, sempre caras que a gente contou, que não tiveram os minutos, talvez, que mereciam, mas que tem uma contribuição para o trabalho que todo mundo sabe. Então, esses nomes que você citou, o próprio Bianchi, cara, que é um cara que sempre ajudou demais no nosso dia a dia. O Felipe teve paciência para esperar e aí conseguiu contribuir. Luizão, Muralha, Tomazella, aí tem que citar todos os nomes. Então, Deus me abençoou hoje foi uma preleção muito emocionante, justamente porque você vai procurando palavra para conseguir traduzir tudo aquilo que eles representam. E talvez a única palavra que eu consiga falar para eles era duas palavrinhas chaves, que era muito obrigado. Por a gente ter, por eles terem engajado e por a gente ter conseguido construir tudo isso. Então, isso eu posso traduzir para toda a minha carreira. Por isso que eu falo, não é justo colocar ninguém num pedestal, né? Porque é um trabalho bonito justamente porque é feito por muitas pessoas. Professor, boa noite. Rodrigão do Mirassol na Veia. Venho tá representar hoje o Amaralzinho, mas ele está muito sentido. Hoje é aniversário da patroa dele, tenho certeza que ele queria estar aqui. Mas agora eu já vi quem manda em casa. Exatamente. Se ele não está aqui... E o senhor foi exemplo para ele. O senhor sempre disse isso. A minha está então... aqui. Pois é. Ele não conseguiu isso. Bom, de fato, o Flamengo é campeão. Mas... Com mérito. Mas... Isso aí, ó, tá vendo? Foi para Flamengo campeão, isso já mostra. Se você se mexer mais, vai cair mais coisa. Não fica com vergonha, não, hein? Pode ir lá? Então vamos lá. Bom, ele ri. Tem coisas que só acontecem no Mirassol. Tá vendo? Ele é ao vivo. Bom, como dizer que um time do interior paulista, que já foi fadado ao rebaixamento, faz uma campanha de G4? Não vou nem falar, não passou nem perto de zona de rebaixamento. A segunda meta, que era uma sul-americana, a gente também nem chegou a contabilizar, porque a briga foi focando a Libertadores da América. E ela veio num momento mágico, fora de casa, de um time que sempre foi aguerrido, com gigantes dentro e fora de casa, não importa onde estava, jogou e jogou bonito, encantou o Brasil. Então eu falo que o Flamengo ganhou na pontuação, mas se tem um campeão mesmo, esse campeão é de Mirassol e eu falo pro senhor, ele é do Brasil. Bom, eu não tenho vergonha de dar um troféuzinho pequeno, porque o senhor sabe, a nossa verba é bem modesta, que é a da CBF. E trabalhar com verba modesta, o senhor sabe bem, né? Então eu entrego pro verdadeiro campeão brasileiro. Eu aceito. Muito legal, muito obrigado. Uma homenagem... De fato, não só da nossa torcida, acho que do Brasil inteiro. Todo mundo teve o Mirassol como segundo time esse ano. Mas eu tenho que te fazer uma pergunta. Que cor que o senhor virou o ano para eu pedir para a patroa aproveitar e já comprar já? Porque para fazer o sucesso que fez esse ano, o ano que o senhor teve, eu preciso me espelhar na cor que o senhor usou na virada, por favor. Obrigado. Obrigado pela homenagem. O que eu falei em algumas oportunidades é que para nós representava igual a um título, né? Então eu dei parabéns para o Felipe, dei parabéns para a equipe que veio representar, é Flamengo. É realmente com muita justiça, não só campeão brasileiro, campeão da América. Tá perigoso esse futebol brasileiro, porque tá ficando, a distância está enorme, mas eles têm muito mérito no que eles fazem, na gestão, então merecido, né? Você vê a equipe sub-20, tem muito jogador de seleção brasileira, alguns jogadores que vão se projetar para o futebol mundial, então, mas eu tenho um significado enorme isso aqui. Né? E a Libertadores, para nós, ela tem uma representatividade como se fosse realmente um título. Então,
esses gestos de vocês que aumentam demais a minha gratidão por tanto valor que vocês deram para o clube, para o jogo. Você falou da nossa forma de jogar, né? Ele vai quebrar antes da gente aproveitar aqui. A forma da gente jogar. Então, mais uma vez, a gente preservou aquilo que a gente construiu no nosso dia a dia. Então, realmente, de coração, muito obrigado. Só que essa aqui eu não vou deixar para o clube, não. Essa aqui eu vou levar para minha casa. É sua, obrigado. você representa. Obrigado. Guanais, boa noite, Luan Amaral da ESPN. Primeiramente, agradecer pela parceria, pela atenção que sempre teve com a gente, do Adolfo, dos meninos da comunicação também, nesse fechamento de temporada, né? Parabéns e obrigado por tudo. Você falou, agora é hora de descansar, mas eu sei que esse discurso não vai colar, né? Eu sei que amanhã cedo você já vai acordar. Pensando, muita gente fala em reforços, mas antes disso, toda essa exposição do Mirassol também vai ter assédio aos jogadores. Tem. O que fazer para tentar blindar antes mesmo de ir para o mercado, de contratar jogadores, mas de tentar pelo menos manter uma espinha dorsal, de manter jogadores aqui que estão sendo procurados com certeza por times brasileiros e até por times de fora? Ótimo. Agora é o momento da gente falar um pouco disso para que vocês também tenham a informação e possa transmitir boa informação para o nosso torcedor. Essa é a prioridade mesmo. Por isso que eu falo, por isso que eu falo que o clube chegou assim, justamente por causa de fatores humanos, vamos chamar, tentar reduzir dessa forma, que são coisas muito importantes, né? Nós somos muito gratos aos jogadores, e a recíproca eu tenho certeza que é verdadeira. Eu, junto com os jogadores, somos muito gratos ao clube, e a recíproca também é verdadeira. E agora já entra numa fase em que, por exemplo, alguns jogadores, e aí é o momento de se ajustar. Então, por exemplo, tem jogador que muitas vezes teve pouco minuto e às vezes a gente quer que ele permaneça, só que ele tem um anseio de ter mais minutos em algum lugar, que às vezes vai oferecer isso, vai ter um pouco mais de segurança em relação a isso. Então, pela contribuição que todos tiveram aqui, é o momento realmente de se sentar primeiro, para que a gente possa... Essa avaliação do elenco, ela é feita constantemente, né? Então, mais uma vez, foi um jogo que a gente tem que avaliar para que as decisões possam ser tomadas, e em muitas decisões isso é feito até junto com o próprio jogador, né? Para ver qual que é o momento da carreira de cada um. Mas que é fundamental ter uma espinha dorsal, isso é fundamental, né? Então, eu, Paulinho, Juninho, Dr. Edson, departamento de análise, então nós estamos muito atentos, só que as coisas precisam ser no tempo certo, o tempo é agora acabou, o tempo é agora. Jogadores que vão ser assediados da nossa equipe, a maioria tem o contrato assegurado, então vai precisar ter uma negociação, se o jogador quiser ir, se o clube se vê interessante, tudo isso é feito sentado, olho no olho e bem conversado. Alguns, o contrato encerra e aí isso que precisa ser avaliado. O que dava para antecipar cenário foi antecipado e vai ser divulgado no momento certo, mas tudo foi feito até agora com muito critério, com muito cuidado, com muito respeito. Então, essa é a hora. O que eu sei é, mais uma vez, nós precisamos da versão 2026, ela precisa ser melhor que a versão em 2025, porque a exigência vai ser mais alta. Então, isso não é só questão de contratação, de saídas, mas é questão de mentalidade, né? Então, quem construiu essa temporada para voltar, ele vai precisar voltar na versão aprimorada, na versão com mais fome, porque o Mirassol vai continuar brigando para não cair, entendeu? Nós vamos lutar contra os gigantes, a gente tem a Libertadores, a prioridade precisa ser o Campeonato Brasileiro. Então, já vamos falando um pouquinho daquilo que a gente pensa, porque o problema de tudo é a gestão da expectativa, e eu não consigo gerir a expectativa externa. Mas a forma que eu tenho é me comunicar e tentar me comunicar bem. Então, agora é hora de refletir, sim. Amanhã a gente já... Minha esposa não pode ouvir, mas amanhã a gente vai estar, por mais que possa fazer uma coisa ou outra, mas esse momento agora de férias nunca é férias 100%. A gente precisa pensar, planejar para que 2026 possa ser melhor. Então esse período é um período importante nisso tudo.
Professor, parabéns mais uma vez, acho que até redundante, né? A gente aqui parabenizar tudo que vocês fizeram, a gente acompanhou de perto e é uma alegria pra gente, né? Ter isso aqui no quintal de casa, né? E com relação à torcida, né? Claro, queria que o senhor deixasse um recado para a torcida em relação aos feitos desse ano e também para o ano que vem. O que a torcida pode esperar do senhor, do Mirassol? E eu queria fazer uma pergunta um pouco pessoal. Não sei se o senhor gosta de música, se a música faz parte do ambiente da equipe, mas se tivesse uma música para resumir todo esse ano de 2025, qual seria? Eu acredito que Thales Roberto, eu não sei se é o nome da música essa, mas escrita pelo dedo de Deus. É isso, Marcelo? Precisa ver o nome da música aí. História escrita pelo Deus de Deus. Escrita pelo dedo de Deus. Thales Roberto. Porque para mim essa história foi escrita com os dedos de Deus. Então é uma história muito bonita e que o torcedor teve já engatando a primeira. E a participação do torcedor ela é fundamental, né? Eu comentei aqui, mas não vale a pena um ou outro que fala, porque 99% foi sempre muito para cima. Hoje prepararam um mosaico e muita gratidão a tudo que está sendo feito. Quando toma gol, grita mais alto. Então, essa torcida é fantástica, a gente tem muito carinho e eles são totalmente coparticipantes desse sucesso, né? E por isso que eu falo, a versão 2026 precisa ser melhor, vamos precisar mais ainda deles. Quem sai, quem chega com uma responsabilidade grande, assim, da gente manter esse DNA, essa cultura do clube, que não tem nada a ver com o Guanais simplesmente, eu venho compactuando com tudo que já acontecia aqui no Mirassol, entendeu? Então, por isso que o Marcelo falou de encaixar tão bem, né? Porque a gente compactua muita coisa, mas o clube é gigante na sua forma de pensar, na sua forma de se estruturar, e o legado que vai deixando, né? Então, para a região, já aeroporto, time feminino, toda a exposição, então tem muita coisa que vem arrastada por aquilo que é esse esforço diário do clube, por isso que eu falei do nosso dia a dia. Então, mais torcedor, parcela fundamental e a gente conta cada vez mais, que espero que essa torcida cresça, que estejam gerando novas gerações e que a gente possa continuar com essa sinergia que foi de 2025. Professor, boa noite. Aqui é Bruno Pires, junto com o pessoal do Mirassol na Veia. Se me permite umas perguntas um pouco mais pessoais para quebrar um pouco o gelo. Foi um ano muito absurdo, de muitos recordes batidos, mas um ano de muito trabalho. Você é um cara que fala sempre do trabalho, que amanhã já vai estar pensando no trabalho, mas ele vai aproveitar um pouquinho as férias. O que é a primeira coisa que o Rafael Guanais, ser humano, pai dessa família linda, está pensando em fazer? E, se me permite uma segunda pergunta, qual que é o sentimento pessoal que vocês estão após essa campanha heróica? Por favor. Vou começar por essa. O sentimento é de muita gratidão, né, e de uma satisfação imensa de ter conseguido construir algo gigantesco que ninguém faz nada grande só. Então foi algo que todo mundo, eu tenho certeza, todo mundo, por mais que jogou pouco, jogou muito, por mais que vocês não citam o nome, mas todo mundo sabe da importância que teve para esse processo. Então, é uma satisfação imensa da gente ter construído algo gigantesco. A ficha talvez não caiu, a gente vai querer construir tudo de novo, mas algo maravilhoso. Depois que acabar, eu acho que nós vamos começar, eu vou conseguir acertar. Uma das coisas que eu vou fazer é assistir Manchester City e Real Madrid. Então, vou começar minhas férias por aí. Professor Sérgio da TV Esportivo Web, o ano inteiro passei várias perguntas com o senhor, mas hoje... Esse é o Sérgio. Esse é o Sérgio. Muito bem, Sérgio, um grande prazer. E hoje eu venho fazer uma coisa oposta do que eu ia perguntar. Hoje eu venho fazer uma homenagem de torcida e torcedor para o senhor. Se me permite, eu vou ler, tá? Professor Guanais, em nome da torcida, em especial Fúria do Leão, venho prestar esta homenagem sincera e de coração. Desde a sua chegada, o senhor nos mostrou o verdadeiro significado de união, time e torcida. Lembro-me como se fosse hoje, quando o senhor tomou a iniciativa de convidar a torcida em cada um desses 19 jogos em nossa casa.
O senhor fez mais antes de cada partida. Subir ao campo, se encaminhar até nós, sentir a atmosfera e transmitir aos seus comandados. Ah, professor, esse gesto nos conquistou. No decorrer do campeonato, a arquibancada se tornou um só coração pulsando em verde e amarelo. Acreditando na sua visão, afinal dizemos, o professor tem um plano. E que plano? Um plano que nos faz vibrar a cada lance e a cada vitória. A sua liderança, a sua atenção com os detalhes, a sua paixão pelo futebol são evidentes em cada jogo. O senhor sabe como conduzir um time, extrair o melhor de cada atleta e de nós da arquibancada que estamos sempre atentos, sentimos a sua energia à beira do gramado. Professor, o encerramento do Campeonato Brasileiro é hoje, mas também temos a certeza que 2026 promete muitas alegrias. Professor Guanais, muito obrigado por proporcionar um ano maravilhoso, que venha muitos anos de sucesso e conquista. O Mirassol Futebol Clube e sua torcida agradece. Como a gente diz no popular, professor, tamo junto. Eu vou fazer o que vocês fazem para mim. Bater palma e agradecer por tudo que vocês, por todo esse carinho, por tudo que vocês fizeram e por esse reconhecimento que eu transmito para a nossa equipe. Pode ter certeza que às vezes eu fico com vergonha de ir lá, porque uma coisa que eu não gosto é de ficar chamando a atenção. Só que eu fui torcedor de estádio, então eu sei como vocês se sentem. Então, obrigado do fundo do meu coração e em todos os momentos, né? Na vitória, no empate, nas derrotas, vocês conduziram muito essa equipe aqui. Então, manda essa mensagem, por favor, para o Adolfo aí, porque eu quero guardar essa mensagem com carinho. Muito obrigado. Eu acho que eu vou mandar essa aqui. Combinado. Eu sei que o contato dele você tem. Tem. Todo pós-jogo ele manda aqui pra gente, professor. Cleiton Lemos, do Dimensão Esportiva. Antes de mais nada, agradeço ao senhor, a equipe de comunicação, pelas oportunidades de participar aqui das coletivas. Ontem ele te perguntou se o jogo poderia ser o mais difícil da sua equipe aqui no Maião. Ele pergunta novamente, foi o jogo mais difícil jogando em casa por tudo que envolveu? Inclusive foi a primeira vez que a equipe levou 3 gols jogando aqui, né? Ele queria uma análise da partida e dessa temporada histórica do Mirassol, que ele te dá parabéns. Obrigado. Essa partida em específico corre o risco, se eu analisar, eu deixar uma mensagem um pouco pejorativa em relação, e aí eu não quero que os jogadores interpretem para não soar como uma insatisfação, né? Então é um jogo que é difícil, cara. A gente gastou uma energia tremenda para vencer o Vasco lá, jogando muito bem, né? Jogando muito bem. Nós perdemos para o Vitória jogando muito bem, então foram 2 jogos muito melhor do que, por exemplo, 2 empates, né? A gente venceu o Vasco, cravar Libertadores, manter a invencibilidade. Então, os jogadores são heróicos, são corajosos ao extremo. Então, a gente estava em determinadas situações um pouquinho atrasado, especialmente na pressão. Tá? De análise tática, assim, eu não vou aprofundar muito para não passar uma mensagem negativa para esse time que não merece ter isso como uma última mensagem, principalmente quando se remete à análise. Mas a gente fez 63 gols no Campeonato Brasileiro, cara. Então, se o Palmeiras não fizer gol amanhã, a gente é o 2º melhor ataque do Brasil, né? Só perde para o Flamengo. Então, time corajoso, time aguerrido, e aí, como o Rafa falou, muita gente participando, muita ideia em jogo. Então, nosso desempenho foi excelente ao longo do ano e hoje não foi perfeito, como talvez nenhum jogo foi, mas o esforço estava ali, né? Então, é um jogo difícil, porque sub-20, vai e faz um amistoso sub-20, vocês vão ver o que é o bicho pega. Aí fica parecendo que é tudo jogador de seleção brasileira, que vai projetar pra caramba, Michael, Everton Araújo, que está sendo o tempo todo utilizado no time de cima, o Wallace Young, que vira e mexe tem oportunidade. Então, não sei, se acharam que a gente ia chegar, meter 5, não existe isso. Os caras são campeão do mundo, acabaram de
de ganhar de goleada de time europeu forte. Então, mas a gente fez mais uma vez, tivemos as melhores chances, tivemos muito mais posse, os caras muito rápido na transição, então tá tudo certo. Também queria vencer o jogo, mas a gente nunca se alimentou só do resultado, a gente sempre se alimentou do desempenho e do nível de conexão que a gente queria ter para cada jogo. E aí só mais uma vez agradecer, cara, pelas palavras e aí a temporada vai acabar e a gente vai estar cada vez mais motivado para continuar essa história bonita. Próxima pergunta é do Vinícius Alves, do GE de Ribeirão Preto. No ano que o senhor faz essa campanha histórica com o Mirassol, também está completando 10 anos do seu primeiro título como treinador, que foi a Bezinha lá em São Carlos, com o São Carlos. O que você ainda carrega como profissional desde esse primeiro título até essa campanha com o Mirassol? O que você lembra daquele grupo, da empolgação da cidade e do apelido de Guardiola Caipira? Eu lembro de tudo e eu carrego tudo. Eu tive em 2012 um acesso da Série B para a Série A3, lá no Joseense também, que estava fadado a não ser clube, mas e em cada lugar que eu passei, eu tenho certeza que eu fiz o meu melhor, né? Que eu trabalhei sempre de forma apaixonada para os objetivos, para construir futebol e para contribuir ao máximo com tudo e com todos. Então, a minha essência é sempre a mesma, né? Eu vim da última divisão e eu vou lembrar para sempre disso, com muito carinho de cada lugar que eu passei, cada pessoa também que participou comigo. E eu queria traduzir, eu acredito que muitos de vocês viram essa imagem minha do jogo do Vasco, tinha um rapaz no vidro ali, não tinha? O Tayan foi o primeiro jogador que eu contratei. Então isso sim, aquela imagem para mim tem um significado enorme, porque significa a contribuição de tanta gente, né, desde a primeira pessoa, para a gente estar vivenciando esse momento agora. O próprio Christian também é uma história bonita. Quem sabe você vai escrever um livro dessa trajetória. O Rafael Bellatini, do site O Gol, diz que gostaria de saber mais da sua primeira experiência na Série A. Chegaste pouco antes do começo do Brasileiro e conquistou um resultado histórico. E agora, como projetar 26 com novos desafios, Libertadores e uma expectativa lá em cima? Avaliando primeiro, né? Autoanálise, análise do trabalho, sentar com as pessoas, pensar, planejar e é sempre bom ter um olho assim no sentido de o temor é algo importante assim, porque ele nos mantém muito bem concentrado para que a gente possa estar sempre impulsionado, né? Então jamais é algo que paralisa, mas é algo que pode ser realmente uma bomba que nos... Então, o ano que vem, a gente já tem que estar atento com os nossos objetivos, porque a gente tem que manter o time na Série A. E é extremamente difícil, né? O Campeonato Paulista já começa, mudou o formato. Então, a tabela é uma tabela que nós vamos pegar grandes jogos. Então, é muito importante a gente entender que quando a gente retornar para 2026, 2025 acabou. Então, a gente precisa construir tudo de novo e, como eu falei, melhor. Próxima pergunta é do João Santoro, da Rádio Manchete do Rio de Janeiro. Gostaria de saber como é que você já planeja o ano de 2026, que será bem diferente em competições do que foi esse 2025, mais ou menos o que o senhor já falou. E também como é que fica o seu sentimento pessoal com todo esse trabalho realizado ao longo deste ano. A gente já um apanhado grande aí dessa parte ali. Então, gratidão e satisfação. Acredito que são duas palavras que traduzem muito. E aí o restante a gente acabou falando bastante aí já. Então, próxima etapa, mais trabalho, versão aprimorada. Alan Ribeiro, do Sport News Mundo. Neste fim de temporada, você fez uma rotatividade na linha ofensiva, especialmente no jogador referência no ataque, o centroavante. Neste fim de Brasileirão e já pensando na pré-temporada de 26, como é que você avalia Chico da Costa, Christian e Renato Marques? Não. Todos de alguma forma contribuíram bastante, cada um com a tua característica e em teu momento. Então o Renato encerra muito bem, o Christian teve regularidade ao longo da competição e o Chico, quando chegou, o Chico foi fundamental, né? Então,
Chico deu muito gol, deu muito ponto para nós. Então, muito importante. Só que, mais uma vez, é a mesma coisa que eu falo de mim. Vai individualizar é muito perigoso, né? Então, é um trabalho que precisa ser lembrado pela força coletiva. O PH Borges, do Mirassol na Veia, o Amaralzinho, manda pergunta aqui. Dom Guanais, queria agradecer por conduzir tecnicamente o Mirassol, essa campanha histórica, por a cada jogo ir até a torcida, não para receber aplausos, mas para aplaudir. E particularmente agradecer pela humildade, respeito e generosidade a cada coletiva, principalmente aqui no Maião, onde sempre faz questão de cumprimentar a todos, sem exceção aqui na sala de imprensa, tanto na chegada quanto na saída. Gratidão também por aceitar o desafio de ficar para o Mirassol em março e pelo fico de 25/11, mas boas férias e até 2026. Não é uma pergunta, né? Quase uma declaração. Não, eu não devia falar nada porque ele não está aqui, né? Ele pipocou na última, então... E ele não escreveu nada para a mulher que faz aniversário e está escrevendo para o senhor. Com essa beleza, não. Por isso que ele ficou em casa. Manda um abraço para ele, Amaral, sempre muito inteligente, ótimas análises, e pode ter certeza que é sempre uma honra e um privilégio estar falando com vocês. A última aqui que não chegou no grupo, eu vou abrir a sessão, pergunta de Denise Guanais. Professor, a trajetória até aqui não tem sido muito boa, ela tem sido sensacional. Não é à toa que o Mirassol está reconhecido como a sensação do Brasileirão, mas não só por essa temporada e sua estreia como treinador da Série A, mas em toda a sua, ou melhor, nossa trajetória desde a Bezinha até aqui, tem sido pura emoção. Eu, mais do que ninguém, posso afirmar que caminhar do seu lado tem sido a melhor jornada da vida. Sempre foi e sempre será com muita emoção caminhar com você. Minha pergunta é, em uma palavra, descreva como foi viver tudo isso até aqui. Te amamos. Denise, seus filhos Liri, Ben, Sara e Gabriel. Não sei porque que ela está perguntando, porque ela sabe. Amor, você sabe que é uma vida de muita renúncia. E a gente vive por fé e por propósito. Então, muito obrigado mesmo por essa parceria, obrigado por essa homenagem também. E sem vocês a gente não conseguiria estar aqui hoje vivendo esse extraordinário de Deus. A gente foi fiel no pouco. A gente foi fiel no pouco, Deus tem colocado a gente sobre muito. Então, muito obrigado. Terminamos, pessoal. Última coletiva do ano.